Olá, para você que nos acompanha, eu sou Igor Gadelha, colunista aqui do Metrópolis. Ao meu lado está o repórter Gustavo Zucchi e a gente recebe para uma entrevista exclusiva o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Presidente, muito obrigado pela entrevista e eu já começo indo diretamente para um assunto que pautou o noticiário dessa semana, que foi o lançamento da pré-candidatura do ex-governador agora de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato do PSD. O senhor acha que a candidatura do Caiado é para valer ou ele colocou o nome dele para negociar, de repente, uma vice ou outro cargo? Não acredito nisso. O Caiado não é... Ele tem linha política. O Caiado, eu que entendo o seguinte, porque ninguém tem dúvida no Brasil, que entenda um pouco de política, que quem vai estar no segundo turno é o Flávio e o Lula. O Caiado pode ajudar muito o PSD, ou ele pode amanhã também resolver ser candidato a senador no estado dele, em Goiás. Ele tem prestígio nacional, foi um grande governador, e nós queremos, inclusive, o Flávio tem essa intenção de convidar todos esses governadores que tiveram sucesso e que foram bem, convidar para participar do governo, aproveitar essa gente, porque nós temos muita gente boa no Brasil. Ele vai fazer o governo, ele aprendeu muito com o pai teve ações do pai que teve sucesso total, mas ele vai trabalhar mais para a política. E o que é importante para o Flávio? É trazer essa gente, Caiado, Zema. Tem tanta gente boa no Brasil que colaborou tanto com os seus estados e que pode colaborar com o país. E eu acho que amanhã o Caiado pode se tornar até candidato a senador em Goiás. Então o senhor tem dúvidas da Eu candidatura? tenho dúvida. O Kassab pode querer liberar a bancada. Ele pode querer liberar a bancada. Porque o Kassab, eu gosto muito do Kassab, mas o Kassab tem cargo no governo. Ele tem espaço no governo. Então ele pode não ter candidato nenhum. Hoje o Caiado é o candidato, acredito nisso, mas no futuro ele pode resolver não ser candidato ao Senado, e o Caiado e o Kassab liberar a bancada. Presidente, obrigado pela entrevista. Aproveitando essa ideia que o senhor falou de trazer junto, para o Flávio trazer junto essas várias personalidades políticas do Brasil. O Caiado seria um bom nome para vice nesse caso, então, até emendando, porque ele é de um estado, né, ali do Centro-Oeste, assim como a senadora Tereza Cristina, que o senhor nunca escondeu gostar do nome dela, para a vice do Flávio Bolsonaro. Adoro. O Caiado seria uma opção, considerando que a Tereza já falou que não tem interesse em disputar a vice-presidência? O Caiado está preparado para tudo. Por isso que eu acho que ele pode, inclusive, se voltar para o estado dele, que se ele achar por bem mais tarde, e ser candidato ao Senado. Não estou dizendo que eles estão enganando ninguém, o Caiado não é disso. O Caiado é parceiro nosso, é da direita, nós vamos estar juntos. Agora, eu gostaria que todos estivessem juntos no primeiro turno. Mas o senhor já discutiu lá com o Flávio, internamente no PL, a possibilidade de fazer um convite ao Caiado para ele desistir e ser vice do Flávio, ou ainda não teve essa discussão? Não tivemos essa conversa ainda. O Flávio está indo dentro está andando de acordo da maneira que ele tem que andar. Ele tem que ir devagar. Essa eleição, nós só não ganhamos se errarmos, porque essa eleição não tem como o PL não ganhar. Não é o PL, o Bolsonaro. Por quê? O Lula, o governo, está com 48% de rejeição e não sai disso. E tem muita coisa ruim para acontecer, infelizmente, que nós não queríamos que acontecesse. Por exemplo, nós queremos saber como é que não se faz uma CPI no Congresso, se o Congresso está aí para isso, para legislar, para investigar. Como é que não se faz a CPI que está prontinha, tem assinaturas suficientes no Senado, para a gente poder ver o dono do Banco Master, o Vocaro, falar o que aconteceu. Todo o povo brasileiro quer saber disso. E é um crime a gente não investigar. E depende só da assinatura do Alcolumbre. E ele não faz. Nós temos um pedido de CPI na Câmara também, está na fila.
CPI mista, na minha opinião, não é o ideal. O ideal seria essa CPI que está pronta no Senado, porque é pouca gente e ia funcionar muito. Presidente, só para a gente vai já falar de Master também, mas o senhor tem defendido também uma mulher como vice do Flávio Bolsonaro. Quem é essa mulher, já que a Tereza Cristina tem dito que não? E aproveito e emendo uma segunda pergunta nesse caso. Há a possibilidade de uma chapa puro sangue do PL à presidência da República? Tem gente que cita até o Rogério Marinho como uma possível opção de vice. Pode ser. Pode ser. O Rogério seria um excelente vice, não tem dúvida. O Rogério tem uma cabeça que tem ajudado demais o nosso partido. Mas eu acho, mas isso é palpite meu. Eu nunca discuti esse assunto com o Flávio, nem o Rogério. E sem ser a Tereza Cristina, quem seria a outra mulher? Não, podia ser alguém do Nordeste, eu não sei. Alguém do próprio PL? Mas uma eu achava chapa puro sangue em discussão? Difícil. Não, puro sangue é difícil, mas o que eu quero dizer é que uma mulher seria ideal para nós. Mas cite nomes aí que você... E a mulher ideal é a Tereza Cristina. Mas ela tem dito aí, mostrado certa resistência. Mas o senhor deve ter outros nomes na manga. Não. Né? Mas se o Flávio tiver interesse, ele tem que conversar com ela. Não sou eu que tenho que conversar. Eu adoro a Tereza Cristina. A Tereza Cristina tem um carisma, que é um negócio por todos os lugares que ela passou, ela fez sucesso. Ela chegou na Câmara, interessante, ela chegou na Câmara pelo PSB. Aí chega lá, eu era líder do partido, e quem foi eleito no PSB? Tereza Cristina. Eu falei, mas quem é? Era deputada? Não, se elegeu agora. Eu falei, mas como que ela foi eleita líder? Ela foi eleita líder no primeiro. Eram quase 20 deputados no PSB, ela foi eleita líder. Aonde ela passou, ela fez sucesso, porque ela tem habilidade e tem uma qualidade que não tem preço na política. Carisma. Você olha para ela, você gosta dela. Presidente, o senhor falou do Flávio jogar parado. E a gente tem falado muito do Flávio Bolsonaro com uma postura mais moderada nesse momento. Sim. É o oposto do que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez em 2018 e fez em 2022, onde ele não adotou uma postura moderada, onde ele adotou uma postura um pouco mais bélica. Nesse momento de polarização do país, moderação ganha eleição? Eu acho que no nosso caso, sim. No nosso caso, sim. O povo está cansado de ver esse caso do INSS. Mas se o povo atingiu cansado toda a população, votaria num Bolsonaro? Um povo cansado de polarização votaria em um Bolsonaro? Eu acho que sim, porque primeiro que nós temos voto firme, graças ao Bolsonaro. Quem tem esse nome está premiado. É voto firme. 30%, o senhor diz, né? Ali, que é no mínimo. Se puser o poste apoiado pelo Bolsonaro, faz 30%. O povo adora o Bolsonaro. Então, o Flávio não é como o Bolsonaro. O Flávio não é como o Bolsonaro. O Flávio discute mais, escuta mais. O Bolsonaro, eu te diria que por pouco, eu te diria que ele não é um ser desse planeta. Porque tem o é verdade, porque tem o carisma que ele tem. Você olha para o Bolsonaro, você chega numa... Eu viajei muito com o Bolsonaro, aliás, era um sacrifício danado para mim, porque você viajar com o Bolsonaro, você ficava para trás, a segurança queria te levar junto e não adiantava, porque o povo invadia e não tinha jeito. O Bolsonaro chega chega num aeroporto, você vê meia-noite, gente com criança no colo esperando o Bolsonaro chegar, e daí você vê criança de 8, 10 anos, que não tem coisa mais pura na vida do que criança, e mais sincera. Não todas choram de ver o Bolsonaro, se Mas emocionam. não é exatamente esse jeito do Bolsonaro, que não é morno, que é um jeito que não fica em cima do muro, que conquista o eleitorado? Se a ideia de um Flávio moderado não parece muito em cima do muro, ele não teria que ter uma postura mais parecida com o pai para ter esse carinho, para ter esse eleitorado? Porque eu acho que parece que o eleitorado justamente quer um Bolsonaro fora do muro, não quer Bolsonaro em cima do muro. Sim. Mas veja bem, atacar o Lula não resolve. Tem que mostrar o que vai fazer, como melhorar o país, como acabar com essa miséria. Essas subvenções que eles fazem. Tem que ajudar quem não tem o que comer. Mas nós temos que criar empregos. E isso não é fácil. Para isso, nós temos que estar ligados aos Estados Unidos, à China, a gente que quer investir no Brasil para a gente pôr esse pessoal para trabalhar. Porque você chega em São Paulo, Rio e Minas, tem megas favelas.
é uma vergonha para nós, deputados. O maior problema disso, o ensino básico nosso é na prefeitura. Não tem uma prefeitura no Nordeste que tenha dinheiro para dar um ensino básico de qualidade. Tem algumas cidades boas em São Paulo que tem, algumas cidades do Rio, pouquíssimas cidades em Minas Gerais. 90% do Brasil não tem dinheiro para o ensino básico. Então, se você não pega a criança lá quando ela é pequena, você já escolheu um bom país. Então, nós temos que investir para o pai dessa criança ter uma vida melhor, ter um emprego, trabalhar. Essas crianças saírem da escola com educação, sabendo que tudo tem que ter dinheiro para pagar. Se você quer um asfalto, tem que entrar dinheiro na prefeitura. As prefeituras não têm dinheiro para nada. Por isso que essa guerra de emenda, os deputados lutam por causa disso, porque 99% das prefeituras do Brasil não têm dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente pobre que não tem dinheiro para pagar impostos. Presidente, simplesmente isso. O senhor citou os Estados Unidos e o PT nos últimos dias. O Zé Disseu falou isso no aniversário dele. O presidente Lula também falou ontem na reunião ministerial que se o Flávio ganhar, ele vai entregar o Brasil para os Estados Unidos e tem investido num discurso de que essa proximidade da família Bolsonaro e da direita com o Trump seria ali um perigo para a soberania nacional brasileira. Como é que o senhor vê essas críticas e esse alinhamento ao Trump? O senhor acha que isso pode pôr em risco a soberania brasileira? O próprio Flávio foi na CEPAC e falou, defendeu que os Estados Unidos acompanhem as eleições aqui, né? Sim, nós precisamos dos Estados Unidos porque eles têm, 2, 3% da população do mundo e tem 25% da arrecadação do planeta. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de investimentos aqui no Brasil para dar emprego para a nossa gente. E isso pode incluir China, não temos esse problema com ninguém de ser contra nada. Agora, os Estados Unidos é o país mais rico da Terra. É eles que têm o dinheiro. Por exemplo, você acha que tem cabimento nós produzimos o petróleo que nós produzimos e não refinar? Se nós refinássemos aqui o óleo diesel, a gasolina, pode acontecer o que for no mundo que nós não vamos entrar em crise e podemos baratear muito. Isso é uma loucura. São investimentos que têm que ser a longo prazo, porque não se constrói uma refinaria do dia para a noite. Mas nós temos que atacar isso aí. Tem tanta coisa para atacar no Brasil. Você veja só, agora nós estamos com problema porque estão com problema lá. Nós temos petróleo aqui, mandamos petróleo para fora para voltar óleo diesel. Mas o senhor defende que os Estados Unidos tenham um acompanhamento com lupa dessa eleição aqui? Não seria um pouco um discurso até... Não. É com lupa porque o Brasil é um grande país. Todo mundo sabe que o dia que tivermos aí 2 bons, 3 bons governos seguidos, isso aqui explode. E lógico que os americanos, o Trump, seja quem for, quer ver isso aqui na direita. Porque o mundo está caminhando para isso. O mundo está caminhando para isso. Então, o Brasil é um líder da América do Sul, porque é uma potência. Você pega o Ceará, é uma Espanha. Você pega Pernambuco, é um Portugal. Isso aqui é um mundo. Isso aqui é um mundo. Então, nós temos tudo para chegar lá. Tudo. Precisa ter uma sequência. Você veja bem, Bolsonaro pegou 2 anos de pandemia, que quebrou meio mundo. Agência de viagem, quebrou meio mundo. 2 anos de pandemia. E conseguiu se sair bem. Por quê? Porque tudo dava lucro. Até o Correio dava lucro. Tudo que eu acho que tem que ser privatizado, mas dava lucro. Então, veja bem, porque tinha gente séria nesses lugares. Você não pode ter 40 ministérios. Isso é uma fortuna. O custo de cada ministério é uma fábula para o Brasil. Então, nós temos que fazer economia o quê? Para investir, para criar emprego. Isso não é fácil. Para dar o ensino básico. Ninguém vai dar o ensino básico do dia para a noite. O governo não pode assumir isso do dia para a noite, mas tem que andar para a gente melhorar o país. Presidente, o senhor falou agora há pouco, fez uma reclamação que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não abre a CPI do Master, mesmo já tendo as assinaturas necessárias para que essa comissão de inquérito seja aberta. Mas o PL apoiou a eleição do Davi Alcolumbre à presidência do Senado por uma série de questões ali internas do Senado para ter as divisões das comissões. Agora, em 2027, o senhor vê espaço para apoiar uma reeleição do Alcolumbre
depois desses 2 anos, 1 ano e pouquinho de mandato dele, e mais do que isso, na Câmara, que também teve problemas com o Hugo Mota, o PL teve problemas com o Hugo Mota por causa da dosimetria. O senhor entende que chegou o momento de lançar um candidato próprio, no caso, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante? Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção. Mas para isso nós precisamos ter o presidente da República. Intenção de quê? Só para ficar Não claro. adianta ter a maioria. No Senado, né? Porque quando eu falar maioria, nós vamos fazer 25. São 81. Nós temos que juntar com os outros partidos, vão dar lá 45, dá a maioria. Mas mesmo que nós façamos 45 senadores, nós não elegeremos o presidente se não tivermos presidente da República. Por quê? Muita força da máquina. A máquina leva o camarada aqui para o Estado, não teve essa pega força, o senador não? Daqui, olha aqui, teu Estado está precisando disso, está aqui. Mas o Lula agora não conseguiu eleger o presidente do Senado, por exemplo, ele teve que embarcar também na do Alcolumbre. É verdade, é. Acho difícil o senador Alcolumbre continuar de presidente. Ele enfrentou muito problema e ele não está enfrentando agora isso aí, esses casos que ele tem que enfrentar. Mencionando um pouco do Alcolumbre, ele tem resistido à indicação do Jorge Messias ao STF, né? O Lula afirmou que deve enviar aí nos próximos dias, né, a indicação para o Senado, mas o Alcolumbre está resistente e só quer pautar depois da eleição. Qual é, na sua avaliação, que deve ser a posição do PL? E como é que o senhor vê o nome do Messias, a indicação do Jorge Messias ao STF? Olha, todas as informações que eu tenho do Jorge Messias são informações que ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Quando eu vi que o Lula ia indicar o Zanin, por exemplo, eu achei bom. Porque ele não vai pôr um camarada do PL lá. Ele tem que pôr um dele. Então ele que escolhe o melhor. Eu acho que o Messias está entre esses dos melhores que ele tem. É a minha opinião. O senhor vai defender que o PL não, eu não vote posso. Não, isso aí eu não dou nem palpite no Senado. Nosso pessoal é contra. Mas não adianta ser contra, porque eles têm maioria. Eles têm maioria no Senado. Para aprovar o nome do Messias, o senhor? Tem maioria. Aprova. Pode escrever. Aprova. O nome do Messias, eles não têm o que falar do Messias. Não estou defendendo o Messias, não. Mas o Alcolumbre resistente não pode ser um empecilho aí? Porque, assim, sim, depende dele marcar, né? Sim, o Alcolumbre já provou que enfrenta as paradas. O André Mendonça, o senhor diz, né? No caso. 4 meses, né? O que ele fez com o André Mendonça não existe. E a gente sabe que ele topa enfrentar. Agora, ele está numa situação diferente agora, o Alcolumbre. Porque isso aí... Como nós temos a CPI já com o número de assinaturas, olha o problema. Agora, quem não assinou a CPI? Teve gente nossa que não assinou, mais 1 ou 2, mas vamos lá. Quem não assinou? A base do governo. Se a base do governo não assinou, é porque eles têm gente envolvida nisso. E isso nós precisamos saber. Porque esse caso do Banco Master é um negócio que assustou o planeta. Isso nunca existiu no planeta. No planeta Terra nunca existiu um golpe desse tamanho. Isso vai longe, não vai parar. O problema é esse, a hora que começar, eu não sei como é que vai segurar isso aí. E aí me pergunto, tem alguém do PL envolvido? Tomara que não. Se tivesse, eu já saberia. Porque o camarada Jasmin está de mim, para de falar de CPI. Presidente, não tem, por enquanto ainda não vimos um nome do PL envolvido, mas alguns aliados, alguns até ex-ministros do governo Bolsonaro tinham uma relação muito próxima com o Daniel Vorcaro, como é o caso do senador Ciro Nogueira, o presidente nacional do Progressistas. Como que o senhor acha que tem que ser o tratamento nessa eleição com esses aliados, com esse histórico tóxico com o Banco Master? Dá para trazer esse centrão para a campanha do Flávio Bolsonaro sem contaminar a campanha? Dá, sabe por quê? Eu tenho certeza que o Ciro podia ter relação com ele, eu não conhecia o Vorcaro. Que ele podia ter relação com o Vorcaro, porque o Ciro tem relação com muita gente. O Ciro é um dos políticos mais bem relacionados aqui em Brasília e no Brasil. E quero te dizer uma coisa, ele tinha muita aproximação, fez projeto, fez isso, fez aquilo, porque tem muita gente que pede as coisas para ele. Precisa ver se ele participou de alguma coisa errada. Que eu posso te dizer que eu tenho certeza que não. Não dá para condenar antes de... Não, que ele não participou, tenho certeza que não. Entendeu? Não, ele não é de fazer isso, Ciro. Agora, o Ciro tem uma relação muito forte, é presidente de um grande partido, é senador, e
recebe todo mundo, tem amigo em todo lugar. Todo mundo quer ver o Ciro no jantar. Vai fazer Quer uma ver o festa Ciro na campanha, inclusive. Fica na campanha ainda, é melhor ainda, porque ele tem voto. Presidente, como é que está a sua relação hoje? A gente viu recentemente o senhor e o Alexandre de Moraes, ele deu algumas decisões contra o senhor. Como é que está a sua relação com ele? O senhor teve alguma conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes? Como é que está a sua relação com ele e com o STF? Com o STF eu tenho boa relação. Eu tenho boa relação com o Gilmar, com o ministro Gilmar, tenho muito respeito por ele. Eu tenho o Fachin, eu tenho pouca relação com ele, mas respeito muito ele também. Tem bons senadores. Nós temos bons ministros lá. Agora, com o Alexandre nunca mais tive. Ele era meu amigo antes, porque ele era de São Paulo, eu me dava bem com ele. E conheci o trabalho dele em São Paulo. E talvez tudo isso tenha acontecido até por uma falha nossa. Que falha? Uma falha nossa no governo Bolsonaro. Ele chega lá e pede para o Bolsonaro a fita de uma reunião de ministros do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem que ver com isso? O que eles têm que ver com isso? Isso aqui, a fita está aqui, mas eu não vou entregar, porque é uma reunião de ministro. Não tinha nada a ver com golpe, essas coisas. Era outra época. O Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Então, acha Aí vai nomear o Ramagem. Não, imagina o Alexandre lá, ministro Alexandre. Não pode nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da tua segurança. Onde está escrito isso? Nomeia o Ramagem. O Bolsonaro deu força para o Alexandre crescer. Então o Alexandre tem força e meu advogado, Marcelo Bessa, não quer que eu fale. Não quer que eu fale de ministro, eu respeito os ministros. E eu tinha uma boa relação com ele, mas nunca mais tive. Depois que ele me prendeu por causa da arma, porque a arma era do meu filho, não era arma fria, não. Estava no nome do meu filho. O camarada é preso com metralhadora. No dia seguinte solta o cara, ele queria que eu passasse o carnaval lá, preso. E me prendeu. Mas ele me soltou no dia seguinte, está tudo bem. E também não era novidade para mim, para mim não... essas coisas não me assustam. Mas fiquei chateado. Mas nunca mais não ataco ele. Evito falar do Supremo para não arrumar problema para o nosso pessoal. E tenho que respeitá-los todos. Depois, cada um vai ter o seu caminho. Cada um, a gente traça o caminho da gente. Pior que a gente traça, mas não é sempre o caminho que a gente consegue fazer. Mas deixamos para lá para não arrumar encrenca. Presidente, o senhor evita falar do Supremo Tribunal Federal, mas a bancada do PL fala bastante do Supremo. E, inclusive, uma das questões dessa eleição é justamente que a gente tem, por exemplo, alguns ministros envolvidos no caso Master, citados em caso Master, e a bancada do PL defende que, com uma maioria no Senado, se discuta o impeachment de ministros do Supremo. O senhor acha que é momento de discutir impeachment de ministro do Supremo, sem citar nomes específicos aqui, mas que falta ao Senado ter essa maioria para funcionar realmente como um contrapeso ao Supremo Tribunal Federal? Boa pergunta. Quem vai decidir processo com o ministro do Supremo é o Senado. E se alguém cometeu crime, o Senado tem que cumprir sua obrigação. Isso depende do Senado. Presidente, a gente estava falando aqui dos antigos problemas do PL com o STF, mas a gente tem um problema acontecendo agora e para o futuro, que é a questão da anistia. A anistia, a dosimetria, foi aprovada no Congresso Nacional, o presidente Lula vetou, mas o senador Flávio Bolsonaro promete que, se eleito presidente, a primeira coisa que ele fará ao sentar na cadeira será a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E o Supremo, ministros do Supremo, inclusive sem provocação, já deixaram claro que consideram uma anistia, nesse caso, inconstitucional. Ou seja, a gente está vendo uma possível crise institucional entre os poderes no primeiro dia de mandato do Flávio Bolsonaro. Como resolver isso? Como que o senhor vê isso? Se tem uma solução já pensada para isso? O Flávio, eleito, declara anistia e o Supremo declara inconstitucional. Como resolver? Eles vão ter que respeitar. O Flávio vai enfrentar essa parada. Isso não tem...
Eles, por exemplo, o Bolsonaro deu um indulto Ao Daniel Silveira. ao Daniel Silveira, eles caçaram o indulto do Bolsonaro, isso não existe no planeta. Mas eles fizeram. Fizeram, mas com o Flávio não farão. Que o leva Com o Flávio com não tanta certeza. farão. Não, primeiro porque nós vamos ter maioria. Maioria no Congresso, o senhor disse. E não tenho dúvida disso. Nós vamos bater o recorde de deputado agora. Vamos bater o recorde histórico. Que o partido que mais elegeu deputados até hoje foi o PFL. Em 2008, parece, eles elegeram 105. Nós vamos bater esse recorde de eleição. Não tenho dúvida disso. E nós vamos bater o recorde também no Senado. Nós vamos fazer mais de 25 senadores. Vamos fazer por aí, 25 senadores. Então, nós temos que ter um entendimento. Nós temos que ter uma relação para cada um trabalhar na sua área. Você veja o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Eles têm a Constituição do Estado. O Supremo quer mudar, quer fazer uma eleição. Está lá a Constituição do Estado, quem substitui é o presidente da Assembleia. O Supremo quer mudar. Não pode o Supremo fazer lei. O Supremo tem que dizer o que é constitucional, o que não é, o que é legal, o que não é. Então nós temos que chegar num ponto, e eu tenho certeza que vai ter gente para isso. Nós temos gente habilidosa também no Supremo, em todo lugar, que vai ter um entendimento para não acontecer nada disso, para a gente tocar o país para frente. Nós não podemos ficar brigando. Isso não é bom para ninguém. Presidente, para encerrar a nossa entrevista, recentemente o senhor filiou ao PL o senador Sérgio Moro. Era uma pessoa que o senhor costumava criticar no passado, teve ali algumas divergências. Isso. O senhor superou, mudou de opinião em relação ao Moro? O que aconteceu? Eu não critiquei o Moro, eu processei o Moro por causa de uma briga lá no Paraná, por causa de uma pesquisa. Mas o senhor mudou de opinião em relação a ele? O Sérgio Moro? Mudei. Sabe por quê? Porque nós precisamos dos votos dele. Então o senhor foi bem pragmático nesse caso. caso. Nós só vamos melhorar o país se nós tivermos maioria. Como não deu certo com o Ratinho, que eu tenho o maior respeito, baita governador, sério, correto, e foi grande governador, o Ratinho chegou para nós e falou que ia sair candidato. Então como é que nós íamos ficar no Paraná se ele é candidato a presidente? Ele ia levar todos os votos do Paraná, não ia sobrar nada para nós. Então foi um cálculo pragmático que o senhor aceitou o Moro. Veja bem, essa eleição, nós vamos ganhar a eleição, mas não vamos ganhar com 10 milhões de votos na frente. Nós temos que tomar cuidado, porque a outra eleição nós perdemos na casca. 2 milhões. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, eles têm força. O governo máquina é máquina. Então, nós tivemos que apoiar o Moro e, olha, foi bom para nós. O Moro tem chance de ganhar no primeiro turno, está sendo uma revelação, está falando que está indo bem e tenho certeza que ele vai fazer o que for de melhor. E ele já me falou que ele não vai ser juiz, que ele vai ser governador. Então, ótimo, que nós queremos ver o Paraná continuar bem. Presidente, uma última pergunta. A estratégia do PT, a gente contou inclusive na coluna essa semana, é que agora, ao fim do prazo de descompatibilização dos governadores, eles vão começar a bater de vez no Flávio Bolsonaro. Fazem isso porque aí tem certeza de que Tarcísio de Freitas não será o candidato. Flávio Bolsonaro começando a ser criticado, começando a apanhar, caindo nas pesquisas, há alguma chance de trocar o candidato? Até porque o PL tem em stand-by ali uma possível candidata, que eu sei que o senhor gosta muito, que o senhor é um admirador, que é a Michelle Bolsonaro, que também tem um potencial político muito grande, inclusive de acordo com pesquisas internas do partido. Sim. Tem essa possibilidade de o Flávio, caindo nas pesquisas, entrar a Michelle Bolsonaro para ter certeza de que o PL terá a presença da República em 2027? Bolsonaro deixou claro para mim uma vez isso aí. A Michelle não teve nunca um mandato. Ela nunca passou por uma administração pública. Então, o Bolsonaro não quer ela em cargo executivo. Então, por exemplo, isso que ele quer que ela vá para o Senado. Para aprender, para assimilar. Ela foi muito bem como presidente do PL mulher, mas isso é diferente. Então, quer dizer, não vejo mudança, esquece. O Flávio é o melhor. O Bolsonaro é muito bom para isso. Ele é muito bom para isso. Depois que ele escolheu o Tarcísio para governador de São Paulo, a gente tem que respeitar
as opiniões do Bolsonaro, porque quando ele falou para mim do Tarcísio, governador de São Paulo, eu perguntei, que eu tenho um pouquinho de liberdade com ele, às vezes eu tenho. Falo, Bolsonaro, eu sei que você não bate bem da cabeça, mas estou vendo que você está completamente louco. Você quer pôr o Tarcísio governador de São Paulo? O senhor se arrepende de não ter filiado o Tarcísio ao PL? Não, deixa eu te dizer o maior, agora eu vou te dizer o maior. Aí, governador de São Paulo, ele não vota em São Paulo. Ele, como ministro, foi um grande ministro, mas não fez nada que marcasse São Paulo. Aí o Bolsonaro, nessas horas, ele fica calmo. Ele vira para mim, mas acho que ele pode crescer. Eu falei, crescer como, Bolsonaro? Como? Isso não existe. Aí ficou de eu indicar o vice. Pusemos ele no republicano para não atrapalhar a campanha do Bolsonaro, que já era difícil para a gente, que a gente não tinha o dinheiro que tem hoje. Aí pusemos ele no republicanos, eu ia indicar o vice. Aparece o Kassab. E chega para mim, você não me cede o vice? Falei, Kassab, você caiu do céu. Eita. E o Kassab cometeu o mesmo erro que eu. Botou um aliado, né? Mas por quê? Porque eu não indiquei o vice do Tarcísio, porque eu tinha certeza que ele ia perder. Poxa. Aí o Kassab, que é um avião, fez a mesma coisa. E ainda pôs um camarada que ele podia tirar fácil. E que não conseguiu tirar, e que vai ficar de vice de novo. Você vê como a gente erra. Tarcísio não vai mais pro PL, só para finalizar. O Tarcísio não vai mais pro PL? Não, o Tarcísio quer ficar, não quer mexer nisso. O Tarcísio quer ficar lá para tocar a eleição para frente. E nós esperamos que ele dê uma grande votação para o Flávio em São Paulo. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Fica aqui um convite para as próximas que virão. Esse ano é um ano muito agitado no noticiário. Certamente a gente vai convidar novamente o senhor. Igor, você é uma peça raríssima, porque o Igor é um repórter que quando a gente não atende ele esculhamba a gente no telefone. É, né? Tá conversando com o Tainquer, não vai conversar comigo? Eita, E nós temos que agradá-lo, porque ele é muito competente e trabalha num órgão aqui que o Metrópolis é uma surpresa para nós, essa potência que vocês são hoje. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Você acompanha aí a repercussão dessa entrevista nas redes sociais do Metrópolis e, claro, a íntegra na coluna Igor Gadelha. Até a próxima.